Você já parou para pensar por que alguns anos começam leves, cheios de portas abertas, enquanto outros parecem já nascer carregados de problemas, doenças inesperadas, conflitos familiares e dificuldades financeiras que surgem logo nos primeiros meses? Você já sentiu, logo no início do ano, um peso estranho no ambiente da sua casa, um cansaço sem explicação? Uma angústia que não combina com um novo começo? E se eu te dissesse que o primeiro dia do ano é espiritualmente decisivo e que a maioria das pessoas o atravessa completamente desprotegida, sem perceber que ali o mal tenta se antecipar, se infiltrar e marcar presença silenciosa no lar e na família? Esta mensagem não é para todos. Não é para curiosos, nem para quem trata as coisas de Deus como superstição. Esta mensagem é para quem sente no coração que existe algo maior acontecendo no plano espiritual. E não existem coincidências. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo conduziu você, especialmente neste momento da sua vida, porque existe um ensinamento que precisa ser revelado antes que o ano avance sem a proteção necessária. E se eu te disser que o Papa Francisco ensinou que fazer duas atitudes específicas com água benta no dia 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, pode definir se o ano será um tempo de bênçãos ou de batalhas constantes? Ele ensinou isso não como um ritual vazio, mas como um gesto profundamente espiritual, ligado à fé da Igreja, à autoridade de Maria e à proteção contra aquilo que age de forma invisível dentro das casas, das famílias e até do corpo. Esses ensinamentos não estão em qualquer livro, nem são explicados claramente nas missas comuns. São práticas reservadas àqueles que buscam de verdade a proteção espiritual, a paz no lar e a blindagem contra inveja, doenças e perdas inesperadas. Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, conhecido por sua sensibilidade espiritual, por sua vida de oração silenciosa e por sua profunda devoção mariana, viveu experiências pastorais que o levaram a alertar sobre o perigo de começar o ano sem consagrar corretamente a casa e a família. Há um episódio marcante de seu ministério em que ele acompanhou uma família que, ano após ano, iniciava janeiro com conflitos, enfermidades e rupturas. Nada parecia dar certo. Quando ele orientou aquela família a confiar o primeiro dia do ano a Maria, usando a água benta de forma consciente e obediente à fé da Igreja, algo mudou radicalmente. Não porque a água fosse mágica, mas porque ali havia obediência espiritual, fé viva e autoridade celestial. O ambiente se transformou, a paz voltou e até problemas financeiros começaram a se reorganizar. Esse testemunho carrega um alerta e, ao mesmo tempo, um consolo. Deus não abandona quem se coloca sob sua proteção logo no início. Mas aqui está o ponto que causa urgência. Ignorar esse ensinamento pode deixar brechas espirituais abertas logo no primeiro dia do ano. E o que começa errado tende a se repetir. O Papa Francisco alertava que o mal age no silêncio, na distração e na falta de consagração. Por isso, hoje você não vai aprender apenas duas práticas com água benta. Você vai entender porque a última delas é a mais decisiva de todas. Aquela que fecha portas espirituais que muitos deixam escancaradas sem perceber, afetando a saúde, a vida financeira e a harmonia familiar ao longo do ano inteiro. Se algo dentro de você sente medo, mas ao mesmo tempo esperança, escreva agora nos comentários o nome de Maria. Não é apenas um gesto de fé, é um sinal espiritual de que você deseja começar o ano sob a proteção da Mãe de Deus. E se você acredita no poder da intercessão de Maria, na autoridade dos ensinamentos do Papa Francisco e na força da água benta consagrada, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, você não corre o risco de perder ensinamentos que podem proteger sua casa, sua família e seu futuro espiritual.
Papa Francisco ensinava que o dia 1º de janeiro nunca foi apenas uma mudança no calendário. Para ele, este dia carrega um peso espiritual profundo, muitas vezes ignorado pelos fiéis. Não por acaso, a Igreja consagrou o 1º dia do ano à solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Segundo ele, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, jamais escolhe datas ao acaso. Quando Maria é colocada no início do ano, existe uma mensagem clara. Quem começa o ano sem a mãe caminha mais vulnerável pelas batalhas que virão. Em diversas catequeses e encontros pastorais, Papa Francisco recordava que Maria não é apenas um símbolo de ternura, mas uma presença ativa de proteção. Ele dizia que onde Maria entra, o mal perde espaço, porque ela carrega consigo a autoridade de quem gerou o Salvador. E é exatamente por isso que ele chamava a atenção para a água benta nesse dia específico, não como um gesto supersticioso, mas como um sinal sacramental que recorda o batismo, purifica o ambiente e reafirma que aquela casa pertence a Deus. Há um aspecto pouco comentado que Papa Francisco compreendia profundamente. O mal observa os começos. Ele ensinava que muitos ataques espirituais não acontecem no meio do caminho, mas logo no início. Doenças que surgem sem explicação, conflitos familiares logo em janeiro, perdas financeiras inesperadas, desânimo que aparece cedo demais. Tudo isso, segundo sua visão pastoral, pode estar ligado a um começo feito sem oração, sem consagração e sem proteção espiritual consciente. Em encontros reservados com fiéis que buscavam orientação, Papa Francisco ouviu inúmeros relatos semelhantes. Pessoas que rezavam ao longo do ano, frequentavam a igreja, mas que nunca haviam consagrado verdadeiramente o início do ano a Deus. Em um desses atendimentos, uma mulher relatou que todo mês de janeiro alguém da família adoecia. Outro testemunho falava de dívidas que sempre surgiam logo nos primeiros meses. Foi nesse contexto que ele passou a insistir. O 1º dia do ano precisa ser selado espiritualmente. Ele também alertava para um erro comum entre os católicos, achar que usar água benta é algo automático, sem consciência espiritual. Para ele, a água benta é um sinal poderoso quando usada com fé, intenção e obediência à Igreja. Ele recordava que a água benta afasta as influências do mal, fortalece a alma e prepara o coração para a ação da graça. Mas somente quando o fiel entende o que está fazendo e por que está fazendo. Talvez, ao ouvir isso, você esteja se perguntando se não é exatamente isso que falta na sua vida. Você reza, acredita, mas sente que algo sempre bloqueia a paz plena no seu lar. Talvez o ano comece e antes mesmo de terminar janeiro, você já esteja lidando com preocupações de saúde, dinheiro ou conflitos familiares. Será que o seu lar foi realmente entregue a Deus desde o 1º dia? Será que Maria foi convidada a entrar ou apenas lembrada de forma superficial? Papa Francisco costumava lembrar as palavras do Evangelho. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E ele explicava que quem aprende com Maria a guardar, proteger e consagrar, vive de forma diferente. É por isso que ele ensinou 2 atitudes específicas com água benta no dia 1º de janeiro. Não são gestos comuns. São práticas que carregam um mistério espiritual profundo, capazes de fechar brechas, purificar o ambiente e colocar a família sob a intercessão direta da Mãe de Deus. Antes de revelar, é importante que você se pergunte com honestidade: você realmente começou outros anos protegido ou apenas esperou que as coisas dessem certo sozinhas? Porque, segundo o Papa Francisco, quem ignora o início costuma sofrer durante o caminho. Imagine o silêncio do 1º dia do ano. Enquanto muitos estão distraídos com festas, ruídos e excessos, o mundo espiritual está atento. Papa Francisco compreendia algo que poucos levam a sério. O 1º dia do ano funciona como uma porta espiritual.
E toda porta, se não for bem guardada, pode ser atravessada por aquilo que não foi convidado. É nesse contexto que entram as duas atitudes com a água benta, ensinadas por ele no dia 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. A primeira atitude ensinada pelo Papa Francisco é a aspersão consciente da água benta no lar, logo no início do dia. Não de qualquer maneira, não como um gesto automático. Ele ensinava que a água benta deve ser usada com intenção clara, começando pela porta de entrada da casa. A porta, segundo a tradição cristã, simboliza aquilo que entra e aquilo que sai. Ao aspergir a água benta ali, o fiel declara espiritualmente: esta casa não está aberta ao mal, à inveja, às doenças, às divisões, nem às perdas inesperadas. Esta casa pertence a Deus. Papa Francisco recordava que a água benta não age sozinha. Ela age quando há fé, quando há consciência e quando há autoridade espiritual reconhecida. Por isso, ele orientava que, ao aspergir a água, a pessoa invoque a proteção de Maria, dizendo com simplicidade que aquele lar está sendo colocado sob o cuidado da Mãe de Deus. Ele dizia que Maria entra onde é convidada, e quando entra, ela organiza o que está em desordem. Muitos ignoram esse gesto e depois não entendem por que o ambiente da casa se torna pesado, por que surgem discussões sem motivo, por que a paz some. O Papa Francisco alertava que ambientes não consagrados se tornam espiritualmente frágeis. A água benta, nesse primeiro gesto, purifica, afasta influências negativas e prepara o lar para receber as graças do novo ano. É um ato de proteção, mas também de humildade. Reconhecer que sem Deus nada se sustenta. Mas agora vem a segunda atitude. E aqui está o ponto mais grave, mais profundo e mais esquecido. Papa Francisco dizia que muitos fazem a primeira prática, mas ignoram a segunda, e por isso não veem os frutos completos. A segunda atitude é a aspersão da água benta sobre si mesmo e sobre os membros da família, acompanhada de uma entrega explícita do ano inteiro a Maria. Ele ensinava que o corpo também precisa ser consagrado, porque é nele que o cansaço se manifesta, que as doenças aparecem, que o medo se instala. Ao tocar a água benta na própria cabeça, no coração ou nas mãos, o fiel recorda o batismo e declara que sua vida, sua saúde, suas decisões e seu futuro pertencem a Deus. E mais, ao fazer isso no dia 1º de janeiro, a pessoa está selando espiritualmente os próximos meses. Papa Francisco dizia que esse gesto simples fecha brechas invisíveis, brechas por onde entram vícios, desânimo, enfermidades persistentes e até confusões financeiras. Ele alertava que o mal não precisa de grandes rituais para agir. Ele se aproveita da negligência espiritual. Por isso, essa segunda atitude é decisiva. Ela não protege apenas a casa, mas protege a história daquele ano. Ele costumava recordar um ensinamento bíblico profundo. Confia ao Senhor o teu caminho e Ele agirá. Confiar, para ele, não era apenas rezar com palavras, mas agir com gestos concretos de fé. Ao se aspergir com água benta e consagrar o ano a Maria, o fiel está dizendo: eu não quero caminhar sozinho, eu não quero repetir os mesmos sofrimentos, eu não quero que este ano seja dominado pelo medo. Quantas vezes você começou o ano pedindo saúde porque alguém da família já vinha sofrendo? Quantas vezes pediu proteção financeira porque as dívidas pareciam não ter fim? Papa Francisco dizia que Maria, como mãe, não ignora esses pedidos. Mas ela espera ser colocada no início, não apenas chamada quando tudo já está desmoronando. Ignorar essas duas atitudes não significa que Deus abandona, mas significa caminhar sem a proteção que Ele mesmo oferece. E o Papa Francisco foi muito claro: começar o ano sem consagração é como atravessar um terreno perigoso sem armadura. Quem se protege no início sofre menos no caminho. Agora que você conhece essas duas práticas,
A pergunta não é se elas funcionam. A pergunta é: você está disposto a começar diferente? Agora você compreende algo que muitos passam a vida inteira sem perceber. Não era falta de fé, não era ausência de oração, era a forma como o ano estava sendo iniciado. Papa Francisco ensinava que Deus respeita a ordem espiritual das coisas e que os começos têm um peso que se estende ao longo de todo o caminho. Quando o início é entregue, o restante se organiza. Quando o início é negligenciado, os problemas tendem a se repetir. Você agora sabe por que, mesmo rezando, muitos continuam enfrentando as mesmas enfermidades, as mesmas dificuldades financeiras, o mesmo desgaste emocional dentro de casa. O erro não estava em Deus, nem na oração, mas na falta de uma entrega consciente do tempo, da casa e da própria vida logo no primeiro dia do ano. Papa Francisco lembrava que o mal age na repetição do descuido, enquanto a graça age na fidelidade diária. O ensinamento central aqui é simples, mas exige decisão interior. Não basta apenas conhecer as duas práticas com a água benta. É preciso assumir uma postura espiritual diferente. Papa Francisco ensinava que quem consagra o ano a Maria precisa também caminhar com ela. Isso significa buscar a paz, evitar palavras que ferem, abandonar hábitos que adoecem o corpo e a alma e confiar mais do que controlar. Ele dizia que Maria não protege apenas de fora, ela educa por dentro. Quando você entrega sua casa, sua família e seu corpo a Deus por meio dela, algo começa a mudar no modo como você reage às dificuldades. O medo perde força, a ansiedade diminui. A esperança encontra espaço para crescer, mesmo quando os problemas ainda não se resolveram completamente. Papa Francisco costumava recordar que Jesus, ainda menino, foi confiado aos cuidados de Maria. Se o próprio Filho de Deus viveu sob essa proteção, por que nós insistimos em caminhar sozinhos? Ao fazer essas práticas no dia 1º de janeiro, você não está buscando um milagre imediato, mas está se colocando no lugar certo para que a graça possa agir no tempo certo. E aqui está a transformação que ele prometia. Quando o ano começa, sob a proteção de Maria, as batalhas não desaparecem, mas você não as enfrenta sozinho. A saúde pode exigir cuidado, mas vem acompanhada de força. As dificuldades financeiras podem surgir, mas não vêm acompanhadas de desespero. A casa pode passar por provações, mas não perde a paz. Agora, o chamado é claro. Não deixe esse ensinamento apenas no entendimento. Se você ainda não fez essas práticas, faça. Se já fez de forma apressada, refaça com consciência. Pegue a água benta, volte seu coração para Deus e diga com simplicidade que você deseja um ano protegido, guiado e sustentado pela graça. Papa Francisco ensinava que Deus honra os pequenos gestos feitos com grande fé, e quando o fiel faz a sua parte, o céu começa a agir de formas que nem sempre são visíveis, mas sempre são eficazes. O que foi consagrado não fica abandonado. E para que você continue recebendo ensinamentos como este, que ajudam a proteger sua casa, sua família e sua vida espiritual ao longo do ano, existe um passo importante que precisa ser dado agora. Se você chegou até aqui, é porque este ensinamento falou com o seu coração. Papa Francisco nos deixou um legado espiritual que não pode ser esquecido nem ignorado. Inscrever-se neste canal não é apenas acompanhar vídeos, é garantir que você continue recebendo orientações que podem proteger sua casa, sua família e sua vida espiritual ao longo do ano. Agora eu quero te propor um desafio simples, mas profundamente sério no plano espiritual. Papa Francisco ensinava que a fé verdadeira não fica apenas nas palavras, ela se transforma em atitude concreta. Durante os próximos 7 dias, comece cada manhã fazendo o sinal da cruz com água benta e consagrando aquele dia a Santa Maria, Mãe de Deus. Não é uma oração longa,
Basta dizer com o coração sincero que sua vida, sua casa e sua família pertencem a Deus e estão sob a proteção de Maria. Se você aceitar esse desafio, escreva nos comentários: eu consagro meu ano a Maria. Esse gesto público fortalece sua decisão espiritual e quebra a indecisão que muitas vezes impede a graça de agir. Não adie. Papa Francisco alertava que o inimigo se aproveita da demora. Comece hoje. E se você conhece alguém que precisa de proteção, paz ou cura, compartilhe este vídeo e convide essa pessoa a fazer o mesmo desafio com você. Agora, antes de sair, eu te peço algo muito importante. Não feche este vídeo ainda. Este é um momento sagrado, um momento de entrega. Papa Francisco sempre dizia que Deus fala no silêncio do coração, quando paramos e nos colocamos verdadeiramente diante dele. Se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Deixe de lado as preocupações, os medos, as dores do corpo, as angústias da alma e tudo aquilo que pesa sobre você e sua família neste início de ano. Coloque agora diante de Deus aquilo que mais te preocupa: a saúde, as finanças, os conflitos dentro de casa, o medo do futuro, o cansaço que você carrega há tanto tempo. Papa Francisco ensinava que Maria, como mãe, acolhe aquilo que nem sempre conseguimos colocar em palavras. Por isso, neste momento, imagine Santa Maria entrando na sua casa, passando por cada cômodo, tocando cada ferida invisível e apresentando tudo ao seu Filho, Jesus. Agora, em voz baixa ou no silêncio do coração, reze comigo: Senhor Deus, neste primeiro dia do ano, eu entrego minha vida em tuas mãos. Entrego minha casa, minha família, minha saúde e meu trabalho. Que toda influência do mal seja afastada. Que toda enfermidade seja tocada pela tua misericórdia. Que toda falta, todo medo e toda insegurança sejam transformados em confiança. Pela intercessão de Santa Maria, Mãe de Deus, consagro este ano inteiro a ti. Que nada do que não vem de ti permaneça em meu lar. Amém. Permaneça mais alguns segundos em silêncio. Papa Francisco dizia que Deus age enquanto o coração descansa nele. Não tenha pressa. Este é um momento de cura interior. E agora, eu preciso te dizer algo muito importante. Existe uma outra oração ainda mais profunda, capaz de selar definitivamente a proteção espiritual do seu lar ao longo do ano, especialmente contra doenças persistentes, inveja, conflitos familiares e perdas inesperadas. É uma oração mariana antiga, ensinada na igreja como um verdadeiro refúgio espiritual para tempos difíceis. Se você deseja fazer essa oração poderosa, que complementa tudo o que foi ensinado hoje e fortalece ainda mais a consagração do seu ano a Deus por meio de Maria, permaneça conosco, continue acompanhando este canal e esteja atento aos próximos momentos de oração guiada que vamos viver juntos. Papa Francisco sempre lembrava: quem confia sua vida a Deus nunca caminha sozinho. Que a paz de Cristo habite o seu coração, que Maria cubra você com seu manto e que este ano seja marcado não pelo medo, mas pela proteção, pela cura e pela presença constante de Deus na sua vida. Amém.